Muito boa tarde, senhor ministro-presidente, senhor ministro-relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores. A Associação Juízes para a Democracia gostaria de iniciar com uma reflexão do Foucault. Sim, o Foucault ele vai conceber a Europa como unidade conceitual a partir da Paz de Westfália, porque nesse momento os Estados europeus estabelecem entre si uma relação de equivalência de suas forças e, portanto, não há entre eles uma relação de hierarquia. Mas, ao mesmo tempo que a Europa se concebe como unidade, ela vai conceber o resto do mundo como o local de colonização, de dominação e aquilo que Fanon chamou da violência em seu estado mais bruto, né? E principalmente a América, local de disputa das novas fronteiras. Isso tudo no início do século XVII. E o colonizador, uma vez em território americano, ele vai criar uma outra exterioridade, né? Uma outra exterioridade que a América significou para a Europa, que eram os povos originários. Esses são colocados à margem da sociedade nacional, são colocados à parte da sociedade nacional, despojados de todos os direitos territoriais, culturais, linguísticos, enfim. E essa situação perdura até a Constituição de 1988. Povos e terras à parte da sociedade, povos e terras, de certa maneira, precários, provisórios, porque a tendência era a sua assimilação à sociedade nacional e, portanto, se perderiam como povos e essas terras tampouco fariam sentido. A Constituição de 1988 ela inaugura uma sociedade plural, onde a ideia de assimilação ela tem que ser afastada, porque a ideia de supremacia racial. E ela reconhece aos indígenas direitos, portanto, plenos, né? São sujeitos de direito plenos, mas para isso eles precisam dos seus territórios. O caso Raposa Serra do Sol entendeu muito bem a questão territorial indígena no âmbito da Constituição de 1988. Né? Ela começa, o caso ele faz referência ao direito originário, direito que remonta à conquista, mas às terras tradicionalmente ocupadas, não são terras imemoriais. Por outro lado, o precedente fala dos 4 atributos que uma terra indígena deve conter: local de moradia, local de produção, dos recursos ecológicos, espaço físico necessário à reprodução física e cultural do grupo. Diz também que essa demarcação ela tem que observar os usos, tradições e costumes de cada grupo, ou seja, é um processo endógeno, não é um ato de poder que estabelece uma fronteira. E ainda, no caso Raposa Serra do Sol, não se exigiu presença física nesses 4 componentes que formam o mosaico terras tradicionalmente ocupadas. Lembrando que a Fazenda Guanabara, que estava dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, tinha um título de domínio da década de 30 e ele foi anulado, né? Então, é preciso um desses componentes para atrair todos os demais. No acórdão, vários ministros fazem referência ao fato de que não há índio sem terra. No entanto, a tese do marco temporal ela não dialoga com essa parte do acórdão, porque ela sim pressupõe índio sem terra. Por outro lado, se eles não estão na posse da terra em outubro de 1988, eles vão estar onde? E vão ser, portanto, indígenas com menos direitos territoriais que os demais. Se a União vier adquirir terras para eles, essas terras não terão as mesmas potencialidades, as mesmas aptidões para garantir exercício pleno de direitos. Então, esse é o primeiro ponto que faz a questão do marco temporal. Mas eu queria chamar a atenção também para as outras condicionantes, porque elas foram feitas de uma maneira defensiva contra as terras indígenas, como se elas fossem uma ameaça à defesa nacional, ao desenvolvimento nacional, e não como algo que conforma a sociedade nacional. É preciso, portanto, superar essa jurisprudência, porque a Constituição ela tratou da presença externa em área indígena de maneira muito excepcional, exatamente para garantir a esses povos o domínio do seu destino, da sua vida coletiva e das suas instituições. Um precedente, ele precisa ser superado quando ele se mostra inconstitucional. Nesse ponto do precedente, ele rompe os principais pilares da Constituição, que é a busca de igualdade e de justiça social. E, por fim, eu quero lembrar que esse é um caso típico de jurisdição constitucional, de jurisdição contra-majoritária, como esse Supremo Tribunal fez na união afetiva, no reconhecimento de registro civil à população trans,
como fez em relação às cotas raciais nas universidades federais. Estamos a tratar do destino não só dos povos indígenas, mas da sociedade nacional que queremos. Muito obrigada.